Bortoleto fez 47 voltas com pneu médio num carro desequilibrado enquanto Norris travava as rodas e destruía os pneus no mesmo circuito. Se você quer entender por que esse dado está gerando pânico dentro da McLaren, fica aqui. Inscreve-se no canal e ativa o sino agora. Essa é a história que o paddock ainda está tentando digerir. O verdadeiro terremoto do GP do Canadá não aconteceu na festa do champanhe ou na linha de chegada. O abalo sísmico que está tirando o sono da alta cúpula da McLaren atende pelo nome de Gabriel Bortoleto. O que aconteceu no asfalto traiçoeiro de Montreal não foi apenas mais uma etapa do calendário, foi uma aula brutal de sobrevivência que expôs as fraturas de uma das equipes mais ricas do grid e revelou quem realmente sabe guiar esses novos monstros híbridos. O dado puro, assustador e inquestionável é este. Enquanto Lando Norris, sentado no cockpit de um dos carros mais caros e refinados da Fórmula 1, reclamava sem parar no rádio e lutava contra a própria falta de repertório técnico para domar a máquina, o novato brasileiro completou 47 voltas de pura agonia com pneu médio C4, guiando uma aberração mecânica projetada pela Audi que a maioria dos pilotos experientes chamaria de indomável. Isso não é apenas uma disparidade estatística. É uma humilhação técnica no braço, na base da pilotagem crua. E é exatamente por causa desse choque de realidade que o boato mais explosivo da temporada estourou nas mesas do Hospitality de Montreal. André Stella e Zac Brown teriam acionado o botão de pânico para avaliar uma contratação de emergência, percebendo que confiaram o futuro da McLaren a pilotos que sofrem para extrair o máximo do estilo de pilotagem que o regulamento de 2026 exige. A equipe não está apenas passando por dificuldades pontuais. Está enfrentando falhas crônicas de dirigibilidade, frenagem absolutamente imprevisível e um equilíbrio de chassi que evapora misteriosamente entre sexta e sábado. Bortoleto foi direto após a classificação, onde cravou o 13º lugar, deixando claro que o balanço do carro da Audi simplesmente sumiu entre as sessões. O conceito aerodinâmico extremamente agressivo adotado pelo projeto, com cidepodes microscópicos focados em reduzir o arrasto nas retas, está sufocando o resfriamento do motor. O resultado prático é que o motor entra em colapso no tráfego, o calor não dissipa, a bateria superaquece e o piloto é obrigado a guiar em modo permanente de sobrevivência. O carro tem complexidade térmica colossal, e quando ela não é gerenciada corretamente, o piloto se torna passageiro. Bortoleto confirmou em entrevista que o carro sofre de forma endêmica com a entrega da unidade de potência e que condições de chuva tornariam o cenário ainda pior. E aqui está a diferença de pilotagem que está separando os homens dos meninos em 2026. A Fórmula 1 mudou drasticamente. O carro atual se comporta muito mais como um chassi de Fórmula 2 do que como a geração de carros com alto downforce que definiu a última era. Ele tem maior nível de aderência mecânica em baixa velocidade, o que permite derrapagens e correções bruscas, mas exige um piloto que saiba dançar com a traseira solta em vez de confiar na pressão aerodinâmica. A essência de pisar fundo e confiar no downforce infinito acabou. O gerenciamento extremo da bateria, agora 3 vezes mais potente, exige uma matemática cerebral tão exaustiva que os próprios pilotos confessam que a corrida parece um endurance de 1h30. Bortoleto vem com a memória muscular fresca das categorias de base, aceita o carro derrapando, modula o pé e controla o escorregamento para fazer o pneu durar 47 voltas sem destruir a borracha. Norris tenta atacar as zebras no estilo antigo, trava as rodas, destrói a temperatura dos compostos e perde completamente a janela de operação dos pneus Pirelli. Está travado mentalmente, incapaz de assimilar que não pode atacar a curva no limite absoluto o tempo todo, porque precisa calcular quanto de carga o sistema elétrico consegue suportar antes de cortar a potência. É por isso que a McLaren entrou em desespero interno. A diretoria percebeu que tem uma dupla que sofre para extrair o máximo de um estilo de pilotagem que o regulamento de 2026 impõe como obrigatório. O rumor nos bastidores não é especulação de tabloide. É uma resposta a uma crise técnica concreta. A diretoria estaria avaliando o custo rescisório dos contratos atuais e considerando uma reformulação para 2027, ou possivelmente antes, dependendo do grau de exposição nas próximas provas. A lógica interna é simples e dolorosa. Eles olham para a garagem vizinha, veem um novato segurando um trator desequilibrado por quase 50 voltas sem destruir os pneus, e sabem que com aquele braço e aquela sensibilidade num carro desenhado pela McLaren, o resultado seria dominante. Mas o caos de performance da McLaren não é o único assunto espinhoso sendo discutido nas tendas VIP de Montreal. O que aconteceu nas largadas do Canadá expôs a pior face da política interna da categoria. A Audi colocou pneus intermediários porque o risco de apagão do sistema numa largada em pista seca era real e documentado. Hoje, o acionamento elétrico do turbo para a largada leva 10 segundos de carregamento. O piloto precisa fazer o controle manual da embreagem engatado em marcha, sentindo a vibração do chassi,
e executar a liberação no milésimo exato. Se errar essa janela, o risco de o motor entrar em antistall no meio do grid é gigantesco, com 19 carros acelerando a mais de 200 km por hora atrás de um carro parado. Equipes menos favorecidas avisaram a FIA sobre esse risco há exatamente 12 meses, apontando que o software de largada era um problema de segurança real. Ninguém quis mudar a regra. E agora os fabricantes que já gastaram milhões para adaptar seus motores a esse sistema vetaram qualquer mudança de emergência, puramente para manter a vantagem competitiva construída sobre esse problema que outros ainda não resolveram. É a política corporativa colocando a vida de 20 pilotos em risco por puro ego institucional. E por falar em política e briga de bastidores, o abandono de George Russell com apagão súbito na liderança de Montreal levantou suspeitas pesadas no paddock. Há uma convicção quase matemática entre as equipes rivais, baseada em análise de telemetria, de que a Mercedes encontrou uma área cinzenta no software de recuperação do MGUK que permite entregar aproximadamente 25 cavalos extras no início das retas longas. A postura aqui precisa ser clara. Área cinzenta do regulamento não é crime. É a engenharia operando no limite intelectual do texto das regras. Se a FIA escreveu a norma de forma imprecisa, o engenheiro que interpretou a brecha a seu favor é um gênio técnico, não um infrator. O que está sendo discutido nas reuniões fechadas não é se a Mercedes encontrou uma brecha, é se as equipes parceiras estão escondendo potência por precaução para não forçar a FIA a intervir e fechar o espaço. O abandono de Russell cheira a um sistema que operou além do limite térmico que a interpretação não oficial do regulamento permite sustentar. Mas a FIA tem as mãos atadas pelo fator mais importante do esporte, o dinheiro. Se a federação soltar uma diretiva técnica banindo essa leitura do software da Mercedes, isso não pune apenas Toto Wolff, pode retirar potencialmente 8 carros do grid de uma vez. O impacto comercial com as transmissões de televisão, os patrocinadores e a Liberty Media seria estratosférico. O contrato televisivo e o espetáculo comercial são, na prática, o regulamento técnico que ninguém assina oficialmente, mas todo mundo respeita. No fim, o GP do Canadá revelou 3 verdades que o paddock vai carregar por semanas. Bortoleto sobreviveu com maestria, humilhando veteranos ao entender que em 2026 quem não aprende a dançar com o caos é engolido por ele. Norris provou que o melhor equipamento do mundo é inútil nas mãos de quem não consegue gerenciar a crise térmica de um regulamento que não perdoa. E a Audi, enquanto tenta não desligar o carro antes da primeira curva de Mônaco, vê um piloto entregar dados de pilotagem que equipes maiores pagariam fortunas para ter dentro de seus simuladores. Mônaco é a próxima prova, e num traçado onde posição de largada é quase definitiva, tudo o que foi exposto no Canadá vai aparecer com ainda mais clareza. Comenta aqui o que você acha que vai acontecer nas ruas de Monte Carlo. E se você quer continuar acompanhando essa temporada com análise técnica que não tem medo de apontar o óbvio, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. Essa história tem muito mais para contar. Fala, meus amigos aqui do canal. Vou filmando aqui mesmo do celular aqui, sem tripé, sem nada. Aqui, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aí no canal, já deixa seu comentário aí embaixo aí, ó, que em breve estarei trazendo mais conteúdo de F1, beleza? Fica na paz, Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.